E vamos em frente com mais um Quem Paga a Conta, recebendo aqui uma super parceira da Warren, Ana Zucato, que é fundadora e CEO da Nó, uma fintech de contas para casais. E recebendo também aqui na nossa mesa, no nosso bate-papo, ele que já tem cadeira cativa aqui no Quem Paga a Conta, é o economista-chefe da Warren, eleito o melhor economista do Brasil em 2023, ex-secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e o mais importante nas horas vagas, um super pianista de jazz, e dizem aí as más línguas ou as boas línguas, que é o melhor pianista do seu condomínio. Recebendo também aqui o CEO da Warren Investimentos, Tito Guzmão. Sejam todos muito bem-vindos à 10ª edição do Quem Paga a Conta. Queria começar aqui com o Tito. O Tito, para quem não sabe, eu acho que é super importante, é a primeira vez do Tito aqui, a gente aproveitar a sua presença, Tito. Você é o idealizador do Quem Paga a Conta, essa ideia surgiu de você, assim como muita coisa na Warren surgiu da ideia inovadora do Tito para muitos outros assuntos, e inclusive o Quem Paga a Conta. Como é que surgiu essa ideia do programa? Surgiu em um jantar como esse. Estávamos nós, o Salto, o Brunão, que está aqui nos bastidores e que a gente vai convencer ele a participar do programa em algum momento, o Serjão. E aí, depois de algumas doses de uísque do pessoal, eu estava só na água. Eu também. Não, você estava tomando um drink de tomate. Como é que é? É o Blood Mary. Blood Mary. E aí mas eu estava no cantinho, sou mais introspectivo, a gente estava falando nos bastidores aqui, a Ana também, né, mais introspectiva ali, e o pau comendo solto na mesa. Esse aqui xingando o Sérgio xingando você xingando o André. Não, você não, pelo contrário. E aí, em algum momento, estava todo mundo se xingando na mesa, obviamente por debates políticos, né? E aí o Paulo, muito bem, só um pouquinho só, você já falou. Sérgio, fala você agora. E aí o Sérgio, não, porque não sei das coisas. Calma, Sérgio, não precisa assim. Andréia, qual que é a tua opinião, Andréia, sobre isso? E nisso, começou essa cena, do nada, às 2h da manhã, no restaurante de São Paulo. Aí eu peguei meu celular e falei, deixa eu gravar esse negócio aqui, porque tá tão interessante. E eu estava simplesmente como telespectador daquela confusão acontecendo. E aí eu comecei a gravar. E pau comendo solto e você comandando muito bem ali as tribos do Egito. E virou um conteúdo super interessante. Aí no dia seguinte, eu mandei... Não, eu não mandei, porque o conteúdo esse gravado do Quem Paga a Conta Zero, né, que a edição nunca não vai pro ar. Nós temos gravado. Tá gravado, só que eu vou levar pro meu túmulo, porque tem coisas ali dos bastidores, da política, etc., que eu não posso... enfim, eu acho que teremos confusão ali. Mas aí no dia seguinte eu falei, olha, gravei. O que vocês acham da gente transformar isso em um programa? Né, para falar sobre política e tal, mas de uma forma... que as pessoas consigam entender. A gente sempre fala, eu e o Salto, a gente gosta de jazz, mas o jazz é a música tocada por um musicista, por um super habilidoso em música, que acaba tocando 5.000 notas para 5 pessoas. Né? A música é tão complexa que o público que atinge é um público menor, eventualmente só os amantes de jazz. Já a música popular, ela é tocada em 3 acordes para 50.000 pessoas. Então a proposta do programa é isso, como é que a gente consegue falar sobre assuntos que são tão importantes e tão interessantes como a economia, cenário macro e etc., de uma forma que todo mundo possa entender e possa participar. Então é um pouco dessa proposta de vamos beber, vamos comer e vamos falar de forma despojada sobre o assunto. E aí, enfim, surgiu. Só que eu não fui quem fez, eu fui só o que largou a ideia. Ainda bem que temos um time de execução, estado da arte, que foi lá e pegou, que ideia interessante, e fez o 99%, que é o que importa, que é a execução e botar de pé. Aliás, um timaço, que é o marketing, junto com os nossos economistas. Acho que a gente foi aprimorando até chegar a essa edição, e acho que a ideia é essa, continuar cada vez mais aprimorando. E a ideia do Quem Paga a Conta é justamente isso, é sair daquele formato mais formal dos escritórios da Warren e para um ambiente assim mais descontraído, que a gente possa falar de tudo. Claro, tem edição, às vezes nos cortam, né, Tito? É verdade, mas a gente está aqui um pouco também para
desmistificar o mercado financeiro, economia, política e trazer convidados aqui. Eu queria aproveitar esse ensejo, introduzir a Ana aqui. A Ana que é a fundadora da Nó, uma fintech de conta para casais, super inovadora. A Ana que mora lá no Vale do Silício, tem todo o time aqui no Brasil, que toca à distância e que vem dando super certo aí. A Nó figura entre as empresas mais inovadoras e fez uma super parceria também com a Warren. Apresenta pra gente a Nó. Apresento. A Nó, tudo começou quando era pandemia e eu fui morar com meu marido, né? Eu sempre brinco que o primeiro mês é só amor, até que chega o primeiro boleto. Aí tudo bem, o primeiro boleto ainda é aquela coisa, como é que a gente vai fazer? Só que daí chegou o segundo mês e daí eu me choquei, real, como que a gente ia fazer. Comecei a perguntar para minhas amigas, vocês que moram juntas, como vocês fazem? Não tinha resposta. Todo mundo fazia as finanças do casal ou no Splitwise, que é um aplicativo que você fica, registrando as despesas como se fosse os incas, ou você usava planilha no Excel ou WhatsApp. Quando eu me deparei com a condição do meu irmão, que é casado, e fazia as finanças do casal na geladeira, eles colocavam post-it, o que ela gastou, o que ele gastou, para no final do mês fazer o acerto de contas, eu falei, alguém tem que resolver isso, não é possível. Então a gente começou, eu levo uma carreira de 12 anos já trabalhando em fintech, todas startup e big techs, e... Aliás, fintechs do Vale do Silício também, né? Do Brasil. Então eu comecei minha carreira no primeiro e-commerce de moda do Brasil, comecei a minha carreira no mercado de moda. Ninguém pagava online, não existia e-commerce, ao ponto que as pessoas iam... É chocante falar isso, mas as pessoas iam no escritório pagar. Eu assim, gente, isso não é o ponto, é um e-commerce, tem que comprar online. E naquela época eu já falei, vai mudar isso aqui muito. Imagina, tipo, a gente tava... Em 2010, tinha a gente, que era o que vestir, Netshoes, Buscapé, da Fit. Tipo, tava nascendo os e-commerce. E eu já comecei a ficar de olho nisso porque a gente tinha um drop em carrinho gigante. Porque as pessoas não conseguiam pagar. Muito medo. Como é que eu vou colocar meu cartão de crédito na internet? Sabe? Gente, olha hoje. Uhum. Pix, Oi, tudo mudou. Aí já logo fui pro Guia Bolso. E ali ficou super claro que o problema do Brasil era de compartilhamento. 85% das transações do Guia Bolso eram feitas por 2 pessoas. Aí depois fui para a Intuit, que era essa fintech do Vale do Silício que estava entrando aqui. Enfim, ninguém tinha resolvido o problema da conta conjunta. A conta conjunta, ela é um produto que nasceu nos anos 40 e ninguém nunca mais mudou. Ninguém mais tocou nisso. Esse é um bom ponto, pegando esse gancho aí, para você concluir essa da conta conjunta. Quando hoje eu e o Felipe, a gente estava no escritório, e o Felipe, e ele perguntou da Nó, pô, me explica um pouco melhor a Nó. Eu expliquei do meu jeito, não do jeito da fundadora. E o Felipe me questionou assim, poxa, mas conta conjunta, isso já não existe nos bancos, Pauli? Existe. E aí? Existe. Então qual foi a novidade? Ninguém nunca mexeu nisso desde aquela época, que era uma época que simplesmente as mulheres não trabalhavam. As mulheres precisavam pedir permissão para o marido para abrir uma conta e um cartão de crédito. Que a conta conjunta, mas tinha um dono, na verdade, né? Exato. O outro é dependente, né? Exato. Não é bem conjunta. Exatamente por isso. A gente não tinha esse direito. Então, a gente tinha que falar, igual eu para o marido. Imagina eu, Fê, autoriza aqui. É inconcebível nos dias de hoje. Então, ela é estruturada de forma que você tem um dono e um dependente, digamos assim. E isso também acontece no próprio cartão de crédito. Cartão adicional. Quem nunca, né? Essa pessoa que tá aqui embaixo, em 70%, nos casais heterossexuais, é a mulher. Então, quando eu me deparei com isso, eu falei, eu não quero. A mulher de hoje em dia, a gente trabalha, a gente ganha dinheiro, a gente tá, tipo, igual, praticamente. Jamais, não existe essa possibilidade. Então, o que a gente fez? A gente colocou os dois como iguais. É a primeira conta que os dois são codonos. É a primeira conta que não precisa ser casado no papel. É a primeira conta que os dois têm acesso, visibilidade, conseguem mexer no dinheiro, de igual para igual. Não é dependente, não é adicional. Essa é a Um negociação. não precisa de autorização do outro. Não, jamais, para nada. Mas tudo é feito em parceria. Então, se esse casal quer investir com a nossa parceria na Nonor, os dois têm que aceitar. Se esse casal quer abrir uma conta, os dois têm que aceitar. Mas não existe essa hierarquia. E no meio do caminho não dá uma briga entre os casais? Ah, você tá gastando demais. Você não... Como que é isso? Do dia 0 ao dia que eles fazem o primeiro pagamento com a nota da briga. O nosso slogan é, Você parem tem de brigar. Você tem os dados de divórcio, né? Porque quando o pessoal se desconecta, opa, o casal divorciou. Tito, qual que é o maior motivo de divórcio no Brasil? Dinheiro.
É legal vocês Isso é fazerem uma parceria... Opa, desculpa. Não? Todo mundo assim, traição, falta de sexo. Não, Grana. é grana, meu. É bom já fazer uma parceria ali, um link dedicado para um terapeuta de casal. A gente Que tem ela, nosso a gente tava nos bastidores. Ah, é? Ela que Como que resolve. é isso? Como que é isso, Ana? Além de CEO, terapeuta de casal. Hein? É porque, assim, deixa eu só falar as duas coisas. A gente tem um programa de embaixadores, porque muitos terapeutas de casal, mas não só, influenciadores para casal, e toda essa galera falou, quero indicar, todo mundo precisa disso. Mas aí, no meio tempo, a gente construiu a Nó de uma forma que a gente sempre fala com o público, e nisso eu virei meio que a pessoa que tá mostrando os bastidores, a gente conta tudo, e eles vêm pedir conselhos também amorosos. Eu assim, gente, eu que tô dando, tipo, olha o que vocês estão confiando, né? Então eu falo que eu sou part-time CEO e part-time terapeuta de casal. Só preciso de conseguir meu diploma, porque é isso. E a plataforma é só para casais, mas, Bom, por exemplo, para um cara solteiro como eu, Felipe, tá solteiro, Felipe? Sim. Tá solteiro também. vocês podem Serviria? fazer um nó e usar juntos, se vocês saem bastante pra comer. Aí ele põe bastante dinheiro. Ele põe eu todo ponho o um dinheiro, vocês só usam. Fazer uma viagem compartilhada com amigos, com... Não, a gente teve essa fase, a gente experimentou muito, então a maneira como a gente tá construindo essa empresa é tipo assim, eu sei que existe um problema estrutural no Brasil, 85% do nosso dinheiro é movido a 2 ou mais. A gente é um país pobre, a gente não tem grana. Pra eu morar fora de casa dos meus pais, eu preciso estar com alguém. Pra eu ter comida, eu preciso me juntar com a galera do meu condomínio e comprar. Isso acontece da base da pirâmide até o topo. Quando a gente estava na fase de pesquisa da Nó, foi 100% validado. Os mais pobres se juntam para comprar comida, os mais ricos se juntam para dividir o hangar do avião que eles têm e o piloto. É um problema da nossa sociedade. A gente só perde em compartilhamento de dinheiro para a Índia, que também é um país pobre, subdesenvolvido, as pessoas têm que se agrupar. A gente é extremamente social. Então, quando a gente começou a Nó, esse problema estava muito claro. Se eu tenho 85% da grana junta, por que os bancos são individuais? Sério, por que ninguém chegou lá ainda? Claro, tem muito problema para resolver, vocês sabem disso. Tipo, lança uma inovação, vai ser primeiro individual. Ninguém está pensando em juntar. E também tem muito problema de fraude, e a própria infraestrutura é bem complicado fazer isso, né? Então, a gente foi lá e fez, e a gente experimentou com grupos. Eu falei, por que não? Por que só casal, né? Por que não grupo? Por que não amigos? Por que não... vamos fazer um churras. Por que eu não posso dividir todo mundo? E posso fazer uma pergunta? Claro, fica à E vontade. do ponto de vista da legislação, ela permite isso? Quer dizer, teve que ter alguma mudança, alguma coisa? Essa foi a nossa inovação. A gente fez de forma que por trás são contas individuais amarradas num nó. A gente faz o nó, que significa assim, no meu caso, eu sou casada com o Felipe. O nó é a Ana e Felipe. Bonito nome. Só que, entendeu? Tem racional. Bela não, sacada. não é só um... Bela história de como começou a Nó, com a dificuldade que você encontrou com a dor, com seu marido, o nome, né? E histórias fantásticas assim a gente tem aqui na mesa também. Eu queria aproveitar esse gancho do empreendedorismo. Depois a gente vai falar de tecnologia, de inovação, mais inovação ainda, de inteligência artificial, e puxar essa bola aqui para o Tito. Tito, a história da Warren, a gente já sabe, é belíssima. Você passou por uma grande corretora, fez uma história muito bonita lá, depois fundou a Warren. Por que, falando de presente, mas olhando o futuro, por que o mercado financeiro ele ainda está tão preso ao passado, com a legislação vindo ali, querendo mostrar para a gente o futuro esse que começou a ser escrito pela Warren, mas a pergunta é, por que a Warren tem um modelo do futuro? Eu acho que está preso ao passado porque tem muitas bocas que são alimentadas pelo modelo do passado, né? Então você tem vários intermediários na cadeia que surfam a beleza desse modelo antiquado, que é, de um lado tem um originador que vai ganhar um fio de originação, o outro tem a distribuição que vai ganhar a distribuição, e o cara que vai entregar investimentos para a pessoa, no final das contas, é remunerado pela comissão do produto e muito menos por agradar o cliente. Então, a indústria toda é feita para ela, não para o cliente. Só que nós acreditamos no futuro do serviço, né? Nós somos uma empresa de serviços, a Nó é uma empresa de serviços. E o futuro do serviço é o de fato o cliente está no centro, né? Os nossos pilares da fundação da Warren é encantar os clientes.
E como você encanta os clientes é mudando o modelo também. É tendo uma UX muito mais bacana. Pô, a gente tem uma jornada ali que é o cliente na plataforma, em vez de escolher em um cardápio, quase um cardápio impossível de ler, né? De 500 tipos de fundos e 200 tipos de ações e Sopa de CDBs. letrinhas. Aquela sopa de letrinhas difícil, né? Que só a bolha da Faria Lima, nem a bolha da Faria Lima sabe investir direito. Mas, enfim, eles entendem um pouquinho ali do que é pré e pós, PGBL, VGBL e esse negócio todo. Mas para um ser humano normal, vai fora dessa bolha, a tomada de decisão de investir é muito difícil. Então, o que a gente fez foi, pô, vamos mudar essa jornada, ao invés da pessoa entrar na plataforma e escolher produtos, pô, vamos entender quais são os objetivos dessa pessoa. E às vezes nem a pessoa sabe, né, quais são os objetivos. Então, o que a gente faz é o planejamento financeiro. Pô, o Paulo é casado, não é, tem patrimônio, não tem, qual que é o perfil de risco, e a gente vai lá, em vez de dizer, Paulo, você tem que ter o CDB do banco XYZ, que vai pagar 100x% do CDI, e que você não vai entender nada do que está acontecendo, cara, Paulo, você precisa de uma grana, que é uma grana de liquidez para o uso do dia a dia, enfim, alguma emergência, por aí vai. A outra é o crescimento, é o longo prazo, pô, de onde você vai acumular um patrimônio bacana. A outra pode ser, pô, mas eu já tenho um patrimônio, então é a caixinha de preservação. Pode ter a caixinha da faculdade das crianças. Então é muito mais fácil você falar de sonhos do que Petro 3 ou Petro 4, para o ser humano vai fora da bolha da Faria Lima. Então tem uma inovação aí pelo ponto de vista de UX, de deixar muito mais mastigado para a pessoa na ponta. Mas tem o cerne de tudo, que é fazer o certo para o cliente. É, de fato, botar o cliente no centro na escolha dos melhores produtos para ele. E aí, o que você tem que fazer é mudar como funciona a indústria. Então, em vez de ser a indústria dessas várias camadas e cada um ganhando um FII ali na transação e por aí vai, pô, a indústria eu vou cobrar do cliente um FII transparente, 100% alinhado na gestão do investimento dos clientes. E não ganho comissão dos outros produtos. E aí, com isso, na hora de selecionar o melhor produto para a Ana, para o Paulo e para o Felipe, a gente vai sempre selecionar o melhor produto para cada um dos clientes, porque a gente não está, de alguma forma, enviesado. Só que isso, Paulo, não é só... isso é importante mencionar, que não é só óbvio para o cliente, né? É ter do outro lado da mesa alguém que, de fato, está alinhado com os sonhos, com os objetivos dessa pessoa. Mas é bom para a indústria como um todo. Uhum. Principalmente para essa indústria que a gente está, da distribuição de investimentos, onde, eventualmente, o cara que distribui investimentos e que ele ganha uma comissão do produto que ele investe, é como ter uma loja de hambúrguer, né? Todo mês você, tem que começar agora a vender hambúrguer, o transacional, para começar a pagar as contas e depois eu vou começar a ganhar a minha grana. Nesse modelo onde você seta um FII na gestão de patrimônio dos clientes, você deixa o outro lado da mesa, que é o profissional, não só com a cabeça tranquila ao dormir no travesseiro, que está fazendo sempre o melhor para o cliente, mas também um modelo de negócios que tem previsibilidade. Então, eu sei quanto eu vou cobrar, eu sei quanto é que eu vou ganhar, e você, enfim, constrói um business muito mais sólido. E esse não é o modelo dos super ricos, Tito? Então, isso é legal, a gente fala-se muito nas startups sobre disrupção e mudamos a indústria e não sei das contas. No final das contas, o que a Warren faz, que é transformar esse negócio, que é sempre uma tripa infinita de produtos, em caixinhas, né? Objetivos. É assim que os super ricos investem, né? Os family offices, o cara não vai discutir sobre o CDB do banco XYZ ou o CDB do banco ABC. Ele vai discutir caixinhas. Essa é a tua grana de liquidez, essa é a grana de preservação, essa é a grana de legado e por aí vai. E o modelo de remuneração é o mesmo. Então, o cara não vai, o super rico, pagar um spread na transação, uma comissão e por aí vai. Não, existe do outro lado da mesa um cara que vai dizer assim, Paulo, para os teus centenas de milhões, eu cobro um FII na gestão do teu patrimônio. Então, o que a gente fez foi pegar esse modelo dos super ricos e democratizar para todo mundo. Nós não fomos inovadores no modelo. Talvez a inovação seja em pegar um modelo exclusivo, aquela água exclusiva que está na geladeira e que só, inclusive os donos das corretoras, eles bebem dessa água, mas eles distribuem uma sujinha para os clientes. O que a gente fez foi, vamos pegar essa água, vamos democratizar, vamos entregar para todo mundo. Muito legal. E nessa de democratizar, que o Tito bem comentou aqui, antes de passar a bola aqui para o Felipe também, para a gente falar um pouco de economia, a gente fez uma importante parceria recentemente com a Nó, né? Como é que tem sido essa parceria? Como é que os clientes têm recebido esse braço de investimento na Nó também, Ana? Primeiro, só para complementar, o motivo pelo qual a gente escolheu a Warren é a transparência. A gente está construindo a Nó. Eu não acredito que pode existir diálogo entre o casal ou um casal que prospera sem falar sobre o dinheiro. E quando eu li, a primeira vez eu li do site da Warren e falei, esses são os caras que a gente precisa trazer para cá para dentro, que são os únicos que vão ser possível explicar para os meus clientes que estão acostumados com a nossa transparência radical o que a gente vai investir.
o que a gente vai oferecer para eles como produto de investimento, sabe? E já fazia tempo que eles estavam pedindo. Era caixinhas, caixinhas, caixinhas. O casal pensa assim, ele pensa, vamos reformar a casa, depois vamos casar, depois a gente vai lua de mel, daí a gente vai ter um filho, daí... Então, os planos acontecem. E principalmente a partir do momento que eles vão morar juntos, né? Então, eles já estavam pedindo há muito tempo e a gente lançou caixinhas sem rendimento algum. Só, tipo, compartimentaliza a sua grana. Aí, o que eles falaram? Não rende. Bom, Vamos dar um jeito nisso. Entendeu? Aí foi a hora que eu bati na porta de vocês e falei, gente, eu tenho aqui meus clientes e, tipo, a Nó tá construindo uma coisa muito diferente, muito legal. Eu preciso de alguém que consiga construir um portfólio, uma carteira para um casal. Por enquanto, a gente tem uma carteira só, uma carteira mais conservadora, que é o jeito mais rápido de lançar e a gente sempre vai pelo caminho mais rápido, assim, põe no ar e vê o que tá funcionando. Mas já começaram a pedir, já querem investir, sabe, em renda variável, cripto, sei lá o que, assim, calma, gente, a gente daí vai fazer conforme vocês. E lidar com o casal é uma coisa muito diferente, porque são duas pessoas. E a hora que eles sentam para convergir e falar, não, a gente vai alocar uma grana para fazer essa reforma na casa, ou para comprar essa casa, sei lá o quê, vira uma coisa que... e eles põem nomes, né? Igual nas caixinhas de vocês, eles põem nomes. Então a gente consegue ver o que é, a gente consegue ver que eles estão sonhando juntos, sabe? Aceitação maravilhosa. Hoje a gente já tem 70% dos clientes da No abrindo caixinhas de investimento na Warren. 70%. É bastante gente. Tipo, dos clientes nossos Quanto que estão tempo? chegando agora. Acho que não deu um mês. Né? Não, foi dia 6 que a gente lançou aqui dia hoje. Vai dar um mês essa semana. Perfeito, perfeito. Então, assim, muito animal, sabe? E muito confortável com o parceiro, com a credibilidade que vocês têm. Estão amando. Legal. Felipe, nós estamos pelo visto aí, conversando com a Ana, o Tito também já tinha me soprado aí, e Nicolas também. Nós estamos aqui com dois empreendedores, dois nerds aqui no bom sentido, que entendem de tecnologia, de inovação, de empreendedorismo. E eu acompanho de perto os teus relatórios, e são muitos relatórios, principalmente na tua área, você como economista-chefe, mas com foco em fiscal, né? Esses dias a gente estava se perguntando, poxa, a produção não para, é muita coisa que o Felipe manda todo dia aqui. Você tem usado o ChatGPT, Felipe? Agora vai começar a polêmica. Esse negócio de inteligência artificial tem que ter cuidado. Eu lembro que eu estava jantando outro dia com o Bruno Mota, que está aqui nos bastidores e não gosta de aparecer. Daí a gente estava com um amigo em comum comentando sobre inteligência artificial. Eu falei, olha, eu desafio a inteligência artificial, o ChatGPT, o Katsu, a fazer uma poesia como o Vinícius de Moraes fez. Aí o Léo, que é o dono do restaurante lá que eu gosto de ir bastante, o Casserole, ele falou assim, não, quer ver, eu vou pegar o ChatGPT e vou escrever aqui, ó. Faça uma poesia para um amigo economista cético com a inteligência artificial. E saiu a poesia, você acredita? Lê a poesia. Eu adoro poesia. Se você tiver ela aqui, eu acho que... Deixa eu ver. Veja se você tem aí. Não foi nada combinado, viu, pessoal? Tem? Tenho. Aqui, ó. Faz aquela voz de poeta. Eu vou fazer melhor, eu vou dar para você ler, que você já foi radialista. Por favor. Aqui, ó. Você já foi radialista, Paulo? Já. A gente já fez algumas participações, né? Em Jaraguá do Sul, saudosa Jaraguá do Sul. Poesia. És como Vinícius, mestre do amor. Entre equações, encontra a melodia. Mas quando a máquina entra em fervor, desconfias da sua tal sabedoria. Teu olhar se perde em dados e juros, rindo da ideia de um robô com emoção. Mas mesmo cético, em versos puros, faz da vida e do trabalho sua própria canção. Fantástico, hein, Felipe? Não, fantástico não, mas que saiu alguma coisa. Mas Quanto do teu bias aí de não é tão fantástico vem de você saber que foi uma máquina que fez isso? exatamente. Se você não soubesse, fosse teste às cegas aqui, ó. Pô, essa aqui é a poesia de uma máquina, essa aqui, só que você não sabe. O duro é que não dá para fazer o contrafactual, né? Então o viés não dá para ser limpado da análise. Mas eu acho o seguinte, falando sério, eu acho que a inteligência artificial, a gente que é economista, a gente produz informação. A gente olha o que está acontecendo na realidade, olha séries históricas de dados, o PIB. São os teus algoritmos próprios ali E aí a quebrando gente cabeça. mastiga essas coisas e tenta dizer o que vai acontecer para frente. Só que eu brinco que junto com o diploma de economista não vem uma bola de cristal. Então é muito difícil fazer isso.
Agora, o que eu acho que a inteligência artificial vai ajudar, e o Bruno me provoca muito isso lá todo dia, para tratamento de dados, usar ferramentas novas e tal, para não ficar catando milho em planilhas e tudo mais, é você trabalhar essa montanha de dados com menos tempo, de uma maneira mais eficiente. Isso eu acho que vai ajudar. Mas eu acho muito difícil que a inteligência artificial substitua o papel final, no caso do economista, que é o que eu posso falar. Você em lugar de antecipou a falar. minha próxima pergunta. Você acha então que a inteligência artificial não vai substituir o economista? Ela vai substituir várias funções que os economistas faziam. Então, por exemplo, na minha área, que é contas públicas, a gente entra no site do Banco Central, baixa a planilha da dívida pública, aí todo mês atualiza o dado. Essas coisas todas já foram automatizadas, né? Agora, a inteligência final ali, dizer o que vai acontecer, combinar essa informação com uma informação que você conversou com o ministro da Fazenda outro dia e dizer para o cliente o que vai acontecer afinal de contas, eu acho isso meio insubstituível. Mas posso estar errado. Eu sou as máquinas vão dominar a humanidade se a gente não fizer alguma coisa, se nós não nos defendermos de alguma forma. O que eu acho interessante, a Ana falou como o marketing, como a indústria do varejo mudou nos últimos 14 anos, né? Você citou 2010, que as pessoas não compravam nada pela internet. Hoje em dia, o mercado tradicional, vai a lojas Renner aí, que não, se você vê o preço das ações, não mudou nos últimos 10 anos. Por quê? Porque as pessoas compram no online, muito mais do que eram 14 anos atrás. O desafio da lojas Renner é o AliExpress, é a Shine da vida. Ficou tão fácil, a UX, né, o design, a jornada é tão fácil, e obviamente os custos também são menores, que a pessoa em 2, 3 cliques ela compra. Então, olha a evolução que aconteceu nos últimos 14 anos, só na indústria do varejo. Quando a gente olha a inteligência artificial, eu sei dos bastidores aqui, né, mas eu fiquei sabendo de uma viagem de vocês, cujo o Pauli tem um pai que adora jogar xadrez. E que venceu 5 vezes seguidas do salto. E diz a lenda que ele deixou a cesta para você ganhar. É verdade, ele tem um coração bom. Se a gente volta, vamos voltar, né, no que era o xadrez. Eu sempre gostei muito de xadrez por causa do meu pai também, enfim. Lá nos 90 e, sei lá, 1995, 96, me ajuda, salto. Teve um computador da IBM que pela primeira vez ganhou do Kasparov. O grande ídolo, inclusive, do meu pai. Ali foi o início do... Opa, peraí, só um pouquinho. Uma máquina consegue fazer processamentos com muito mais rapidez que um cérebro humano e não cansa, né? Porque o xadrez ele tem um momento do desgaste, né? Tem um momento de você não confia mais em você mesmo ou você acha que o parceiro vai dar uma jogada XYZ. O teu desgaste mental também influencia. A máquina não cansa. Sim, mas uma coisa. Se tirar da tomada, ela desliga. Se deixar na tomada, ela tá lá. E ela consegue fazer muito mais raciocínios, muito mais cálculos matemáticos por milésimo de segundo do que o cérebro humano. E sem a emoção. Zero emoção. Mas sem emoção na mesa. Ótimo. Sem acordou de dia bom ou dia ruim. Gestão de fundos, por exemplo, trazendo para a nossa área, né? Um gestor que tem, por exemplo, tá com fundo, seguindo a estratégia dele, que ele criou, e de repente, tá na hora de estopar. Não, só um pouquinho, só mais um pouquinho, eu vou desfazer. Né? Então, a máquina não tem essa, está programado. Não, mas deixa eu dar um exemplo na nossa área aqui. Eu indiquei um amigo para a Warren, um amigo da Secretaria da Fazenda, meu trabalho... Como cliente. Como cliente. Porque eu sou cristão novo no mercado financeiro, mas já que eu entrei de cabeça, né? Então eu estou ajudando a trazer clientes, viu, Ana? Fala aí seu código de cupom. Pois é. Cupom. Aí o que aconteceu? Hein, Paulo? QR Code da... Aí ele me deu um depoimento que foi o seguinte: Felipe, eu achei fantástico o tratamento que eu tive na hora que eu fui recebido na Warren para fazer a avaliação dos meus desejos, o que eu quero comprar daqui não sei quantos anos. Fez o Warren aquela Life avaliação lá, provavelmente. Que chama de Life, né? O Warren Life. Porque sempre tem que ter um nome em inglês bonito para validar. Tô brincando. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, será que isso é escalável? Não. Aí eu vou botar a inteligência artificial para fazer isso milhões de vezes. Não vai ser a mesma experiência que esse amigo teve quando sentou lá com o Gabriel e fez todo esse processo. E aí, qual que é a resposta? Será que não vai ser? Não. Eu acho que vai. Também acho que tem grandes chances de poder ser. Ou a inteligência artificial ser mais rápida ou mais assertiva, de forma que essas vantagens, prevaleçam ao que quer que seja que seu amigo sentiu.
Porque o que foi especial ali? É atenção? É ter um ser humano? É ter uma recomendação? É a confiança. A A gente só confiança coloca no humano. dinheiro em quem a gente tem confiança. Mas o É que nem varejo era política. isso. Parte Você só do- vota em quem você tem confiança. Então a gente estava falando das revoluções. O varejo era isso. As pessoas não compravam online porque não confiavam no online. Hoje as E pessoas tudo compram muda. pão no online. E assim, em relação à inteligência artificial, eu tava te falando, né? Quinta-feira passada, eu falei, cara, tem coisas que eu mal posso esperar pra ela dominar. Tipo, literalmente, eu tenho um problema muito sério de não confiar nos seres humanos e na humanidade pra performar certas ações, pra tomar certas decisões. Não confio. E o exemplo que eu sempre trago é do carro. Os principais motivos de acidente de carro é falha humana, ou porque tá bêbado, ou porque tá mexendo no celular, ou porque tá pensando outra coisa na cabeça, ou porque tá trabalhando, ou que tá ouvindo uma música. A inteligência artificial não tem isso, tipo, e eu acho que a gente precisa aprender a valorizar isso contra a comparação, sabe? Se ela não tem emoção, ela não tem emoção. Ela tá programada pra fazer tal coisa, ela vai fazer tal coisa. Virar à direita, ela vai virar à direita. Você vai virar à direita, putz, mas eu tomei um vinho aqui, daí fica aquela, sabe? Não confio. Então, eu acho que tem coisas, tem decisões que a massa de dados, a agilidade, é melhor a máquina tomar. Eu acho que passa por um processo de transição, né? A gente falou Com do certeza. e-commerce aqui há 14, 20 anos atrás, como era. E um exemplo também, um elevador, né? Que foi criado ali no Exato. final dos anos 1800, ali, início de 1900 e bolinha. E até 1950 tinha uma pessoa para guiar o elevador dentro ali, porque as pessoas não confiavam no elevador, né? Não, aqui andar o senhor vai, décimo, ok, décimo aqui e tal. E apertava e o elevador subia, descia, né? Então, hoje você anda no elevador sozinho porque você aprendeu a confiar ali e sabe que ele vai te levar naquele lugar, que está programado levar naquele lugar. Tudo bem que às vezes dá uma travadinha, é verdade. Outro dia, Qualquer coisa eu escapo pelo outro dia na alto-falante. Warren, lá o Bruno Gala ficou preso lá, o Bruno teve que salvá-lo ainda, né? Mas, tirando isso, eu acho que é isso. Os carros, né? O avião, daqui a pouco o salto. Você avião vai ser já é, né? convidado, já é. Avião já é. carro já Aí é. sem piloto algum. E aí, você vai? Já é, gente. Tá, mas já uma é outra piloto coisa, por automático. exemplo, o Mozart compunha com 7 anos de idade. Coisas maravilhosas. Tá bom, a inteligência artificial vai ouvir 50 mil vezes Eu acho que esse a é o música e ponto. vai replicar. Ótimo. É que assim, Aí ela vai ser capaz de inventar uma coisa nova? É O que- Tito teve a sacada lá que levou à criação da Born. A Ana teve a sacada que levou à criação da Nó. Então, a inteligência artificial vai fazer isso também? Bom, fez a sua poesia. É uma coisa Que nova. não é lá essas coisas, né? Não é, mas estamos muito Achei no bonito. começo. Não, mas é que, assim, eu acho que a grande pergunta é quais profissões serão salvas e não quais serão trocadas. Trocadas, eu acho que 99% serão a inteligência... nós somos CEOs. Eu acho que eu acho que uma inteligência artificial Então, gera a empresa muito mais Muito eficiente do que nós. Ok. Gente, Eu não tenho dúvida Com nenhuma. certeza. Qual profissão, Sem então, dúvida. a pergunta é então, qual profissão não vai ser trocada? Então, talvez, e porque existe uma conexão humana na arte, pô, você ouviu uma música que você sabe que foi um ser humano, que do outro lado estava sofrendo na fossa porque teve um relacionamento rompido, ou qualquer, você sabe que tem uma pessoa que sofreu A mulher trocou ele por outro. Esse é o ponto. para construir aquilo. Então tem uma conexão muito mais Verdade, faz sentido. emocional Não, e é sentimental. o Vinícius de Isso Moraes, sobra. o Vinícius de Moraes e o Baden Powell, essa dupla é uma coisa que nunca mais vai se repetir na história, né? E depois... Nunca mais, né? Nunca Não, mais. nunca mais. Não. Pode Eu acho que eu discordo, mas enfim, vamos lá. Eles tomaram uma garrafa de uísque inteira e compuseram Deixa, que é uma das músicas mais bonitas da Bossa Nova. Uhum. Aí vai a inteligência artificial, vai fazer uma música igual. Talvez ela faça igual, mas ela não vai conseguir inventar uma coisa Tem o nova tão bonita. storytelling. E não tem o storytelling também. Conheceram, e Eu não sei acho das que é quantas. isso, a emoção e a conexão. Então É a o que conclusão é fica. que o Estado tem que regular esse negócio antes que a inteligência artificial tome conta de Eu acho que tudo, é né? por aí. Mas aí eu acho que a pergunta não é quais empregos sobram. Eu acho que é qual tipo de sociedade e qual relação Que a gente humana quer. sobra. Se a gente parar, o Tito fez essa analogia aqui, em cada 6 meses muda muita coisa, né? Acho que a gente deve ter, a gente é da mesma geração aqui, idades muito próximas aqui. A gente nasceu numa época que não tinha Eu sou o mais internet. novo de todos. A gente nasceu numa época que não tinha internet. A gente passou essa transição na adolescência. Então a gente teve que se adaptar a essa transição e essa galera que vem nova, essa geração, tá nem sai atropelando, né? As pessoas não vai ter medo de andar num avião que, pô, não precisa de ser humano lá, né? Exato. Então já nasceu assim Pô, no tem carro. a nova empresa agora dessa de transporte urbano, que os carros já vêm sem o volante. Porque essa também era sempre
o medo, né, do Uber autônomo, ou a Tesla falou sobre os carros autônomos, etc. Mas a pessoa vai confiar em aquela direção virar sozinha? A história do Eu não confio em elevador. A vocês história do pra elevador é a dirigir. mesma coisa. Simples Veio a nova geração. Talvez nós, um pouco mais velhos, a gente queira pelo menos ter um ser humano que tá fingindo ali com a mão perto Deve ter um botão vermelho que ele É. vai parar aquela máquina. Mas, cara, os meus filhos, foda-se, cara. Pra que isso, cara? Tira essa direção daí, deixa o carro andar direitinho pro caminho que ele Você sabe que eu tava num fórum lá em Lisboa essa semana, e aí eu chamei Uber várias vezes e tal, e tem vários Ubers que estão com Tesla, o carro Tesla. Aí eu vi toda aquela coisa tecnológica, eu perguntei pra ele, já dá para o carro dirigir sozinho? Aí ele falou, dá, mas só que a legislação aqui não permite. Mas se eu ficar com a mão aqui, ele faz tudo. O meu Só eu carro manter a mão é no... assim. Mas é isso, é o que normalmente vem, a tecnologia, a solução vem antes, depois a legislação, ela tem que se adaptar àquelas novas tendências, né? E por falar nisso, Ana, a gente está aqui num tema super rico de inovação, de inteligência artificial. O que vocês já usam nesse sentido da NOA? E quais são os teus sonhos para frente, ou teus projetos de implementação utilizando a inteligência artificial? O que a gente já usa? A gente cria um perfil do casal. Então, toda a categorização de gastos, as transações que eles fazem, se é um casal casado, se é um casal que está namorando, se é um casal que mora junto, se é um casal que gasta, assim, que investe e tal. Então, a gente começa a contar para eles, tipo, que perfil de casal eles são e dá uma outra dica do que eles podem fazer para melhorar. Tem um trabalho muito chato que a gente automatizou 100%, que é o de categorizar. É infernal e com o Pix piorou muito. Com gastos no cartão, eu sei exatamente o que você gastou, porque tem um código, tem um glossário, que eu sei que aqui é um restaurante, você gastou aqui, eu sei que é comida. No Pix, não. Então, desde que o Pix entrou no Brasil, criou-se um grande problema, que é onde as pessoas estão gastando, o que elas estão consumindo. A gente começou a usar a inteligência artificial para entender isso e para mostrar para esse casal. Então, 45% do seu gasto é com alimentação, 30% é com moradia, um pouco de educação, isso. E aí, passa o mês, a gente entrega o perfil. É tipo um retrato, assim, de como é que foi o mês. Isso é só o começo, porque... Então, ser cliente da Nó já tem acesso a tudo isso. Tem que usar, né, um pouco, porque precisa de dados históricos. E aí, depois de uns 2 meses, ele aparece lá. E aí, a gente, todo mês, vai mudando, vai agregando e tal. Mas a visão é conseguir ajudar esse casal a fazer o que eles precisam fazer. Assim, sinceramente, acho que no mundo ideal, eu não preciso mais entrar numa interface, sabe? No mundo ideal, que ainda não é esse mundo mágico que tudo explodiu, é um mundo onde, talvez por comando de voz, ou talvez conhecendo melhor que tipo de casal eu sou, a própria Nó já arranja, já organiza, já tira a conta de um do Itaú, de outro do Nubank, já coloca um pouco na Nó, já coloca um pouco na caixinha da Warren, e já completamente realoca o seu dinheiro para você e faz o melhor, né? E a gente tá bem perto de chegar lá. Muito bem. E na Warren, Tito, o que você vê que nós já estamos fazendo bem utilizando a inteligência artificial, seja para o cliente, informação, relatório, ou ali para o banker, para o assessor de investimento, e o que você acha que a gente deveria olhar e se preocupar de implementar mais para frente? Eu acho que dando até um passo atrás, se você olha a indústria, a distribuição de investimentos ela acontece nos bancos via o gerente do banco, etc. E nas corretoras via o agente autônomo de investimentos, né, o profissional de investimentos. Vamos olhar especificamente para esse cara, porque ele tem esse nome de ser o agente autônomo de investimentos, né, o profissional de investimentos, mas ele acaba fazendo um monte de outras coisas, né? Então, é a pessoa que vai te visitar, vai conhecer, vai tentar te prospectar como cliente, vai te sugerir um produto de investimento, você gostou, volta para o escritório, tem que executar absolutamente tudo isso, e por ser conflitado, eventualmente tem muita tarefa de compliance a ser cumprida e por aí vai. Então, grande parte do tempo desse profissional de investimentos, ele está fazendo ou tarefas operacionais, braçais, ou inclusive ele está fazendo uma tarefa que eventualmente não deveria ser dele, que é a alocação de ativos, que não é um negócio trivial de ser feito. Pô, conhecer o Paulo e construir os melhores produtos de investimentos para os teus diversos caixinhas de objetivos e o teu nível de risco, não é trivial. E não é trivial não só na primeira vez, de construir a primeira vez, mas o mundo muda muito rápido, né? Pô, posição em Brasil versus Estados Unidos, posição em ações versus renda fixa. Tudo isso muda o tempo inteiro, né? Dada a cabeça de um político, pode ser que seja mais interessante você estar posicionado em renda fixa do que ações ou em um país versus o outro. Então esse profissional está lá na ponta tentando fazer um pouco de tudo. Isso é ineficiente.
O que a gente fez no nosso modelo é, vamos construir uma linhazinha de produção aqui, onde existe um time de alocação construindo os melhores portfólios, e o time que está na ponta, que é o profissional de investimentos, está lá fazendo relacionamento, está entendendo os teus anseios, as tuas dores, o teu perfil, para te entregar a melhor solução, mas que ela foi construída por um time de profissionais. E a tecnologia está ali para conectar essas duas pontas e entregar eficiência. Então, eu vou lá, te visito, construo as caixinhas para você, quando você manda o teu dinheiro para a Warren, a gente compra tudo automaticamente. Venceu um CDB, já recompra o outro automaticamente. Aí o cara de alocação, vamos mudar o produto X pelo Y, automaticamente isso muda para todo mundo. Então, você deixa na ponta o profissional de investimentos com tempo para fazer o que ele tem que fazer, que é prospectar novos clientes ou encantar os clientes que ele já tem na base. Então, o modelo já traz muita eficiência para a indústria. E para o futuro, Tito? E aí, só para não ficar no mundo aqui da teoria, na prática, hoje um profissional de investimentos na Warren já atende 4 vezes mais carteira do que na concorrência. Então, na prática, esse cara já é 4 vezes mais eficiente, mas aí, conectando a tua pergunta, a gente acha que a gente é muito ineficiente ainda. Porque tecnologia pode fazer muito mais coisas do que faz hoje. A gente já tem alguns contatos passivos, tipo uma solicitação de resgate que eventualmente passa pelo banker, ela já vai direto na plataforma, e a plataforma já resgata e já entrega mastigado para o profissional. Mas a gente acha que dá para estressar alguns contatos ativos, tipo o teu report mensal de investimentos. Você poderia receber isso, eu sou o teu assessor, né, teu profissional de investimentos, você poderia receber isso com a minha cara, o meu corpo, a minha voz, narrando para você, mas na verdade eu não estou falando Luiz Pauli. Eu gravando um vídeo. E sim, foi uma máquina que pegou a minha voz, pegou a minha imagem e pegou um conteúdo criado, que inclusive parte desse conteúdo é criado por inteligência artificial, para te entregar. Luiz Pauli, parabéns. Neste mês de junho, tua performance foi X%, estamos em linha com você atingir os teus objetivos, etc, etc. Então eu posso assistir ou ouvir na hora a qualquer momento. Então eu estou sendo direto contigo, ou seja, eu estou customizando a experiência, estou entregando para você, mas na verdade nos bastidores eu massifiquei isso. Porque eu gravei a minha voz num programa durante 3 horas, lá lendo um livro ou uma música de jazz, então eu estou lendo qualquer outra coisa, mas a minha voz vai ser gravada para depois eu ler ponto de vista econômico ou a performance dos teus investimentos, e aí eu entrego para você, entregue para o Salto, com a mesma tom de voz, com o mesmo Esse modelo. é um spoiler do que o Warren vai entregar nos próximos dias. E aí, se você gosta mas eu gosto de receber o meu report com uma mulher morena e eu adoro Simpsons, com a voz do Homer Simpson. Por que não? E de um modelo sarcástico. Então, pode ser que você receba um conteúdo 100% customizado para você, mas que foi construído, graças à tecnologia, com escala. Indo para os finais aqui, Ana, falando em específico, você falou dos avanços no Brasil, no mercado financeiro, tecnologia, mas do ponto de vista comportamental, para aquele investidor ainda que tem medo de sair do bancão e abrir uma conta digital num banco, ou sair da poupança e abrir a conta numa corretora para comprar acessar o Tesouro Direto, por exemplo, qual que é o teu conselho? O meu conselho é o pior do mundo, porque eu falo assim, é uma pergunta, por quê? Tem medo por quê? Porque a maior parte das pessoas não vai conseguir te responder. E daí não é medo, é inércia. E aí é um problema, entendeu? Porque a gente é da inércia. É muito difícil a gente mudar, é muito difícil a gente tomar decisões. E aí eu acho que é onde a inteligência artificial entra, porque toda escolha é uma renúncia, e porque a decisão ela é emocional, e porque você vai sair de onde você esteve. Eu tenho 35 anos. 35 anos eu tô investindo lá, de repente vem um negócio novo, eu vou arriscar? É risco, é medo. Então, é por quê? Dá uma chance, testa, sabe? É besteira isso. Hoje em dia, a camada de proteção, a camada de infraestrutura é igual, e a camada de advising é melhor do que dos bancões, sabe? Então, realmente, se você parar para pensar racionalmente, eu acho que não existe um conselho para eu dar do que just do it, sabe? Tipo, porque, novamente, se as pessoas pararem para pensar, não tem motivo. Boa. Gente, queria agradecer a presença de vocês aqui nessa 10ª edição e, como de costume, propor um brinde à nossa convidada. Ana, muito obrigado pela tua participação. E a nós também. Também tá aqui pela primeira vez. Aí, saúde. Saúde.